Eu sou Renata Bonesi e está começando mais um Papo de Sofá. Vou conversar mais uma vez com a doutora Lara Miranda sobre laser, desta vez sobre gengivoplastia. Você sabe o que é isso? Essas cirurgias que são feitas nas gengivas? A doutora Lara vai explicar pra gente e nós vamos mostrar um procedimento feito por ela. O que é a gengivoplastia? A gengivoplastia é um procedimento muito comum, muito procurado nos consultórios, né? E hoje, então, com esse boom de todo mundo preocupado muito com estética, com visual, com, né, autoestima, né? Nessa época de tanto preocupação de, eu vou sofrer bullying, minha autoestima vai ficar baixa, eu tenho que melhorar o meu sorriso. E o sorriso realmente é uma coisa muito importante para tudo isso, para estética, para autoestima. Sempre foi feito com lâmina, com brocas, né, em alta rotação, a forma que eles faziam. Só que qual é a desvantagem disso? Que sempre tem sangramento, a recuperação cirúrgica é muito mais demorada, tem uma dor pós-operatória, né? Então hoje, com os adventos dos lasers cirúrgicos, a gente consegue fazer isso no consultório de uma forma muito mais rápida, com uma dose anestésica muito mais baixa, né? O paciente tem um pós-cirúrgico extremamente tranquilo e a grande maravilha de fazer com o laser cirúrgico é que a gente não tem sangramento. E a possibilidade de ter uma recidiva, de um crescimento gengival, né, uma hiperplasia gengival novamente naquela região, ela fica praticamente zerada, porque a cicatrização é muito rápida, é uma cicatrização que depois dá um aspecto estético maravilhoso, porque logo no pós-operatório imediato você não vê sangue, você não vê aquela região muito edemaciada, então a gente não tem edema e é maravilhoso. A gengivoplastia, falando a grosso modo, tá, gente? Eu não sou dentista, é a cirurgia que se faz na gengiva daquelas pessoas que tem aquele sorriso que mostra a gengiva grande, né? Isso, é o que a gente chama de sorriso gengival. Não é só nesses casos, existem alguns pacientes que têm uma alteração de contorno gengival, às vezes em 1 ou 2 elementos, aí também não deixa de ser uma plástica gengival, que é a gengivoplastia, né? Mas existem pacientes que tiveram um crescimento ósseo vertical muito grande, ou tem um freio labial muito inserido, e com isso a quantidade, a altura da gengiva fica muito grande e durante o sorriso ele fica com um sorriso gengival e isso incomoda esteticamente muitas pessoas que têm esse problema. Então a gente faz esse procedimento para melhorar todo o contorno dessa gengiva. Você corta a gengiva, no caso. Isso. Corta a gengiva. A gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma sondagem, né, para poder, primeiro a gente vê a radiografia, vê a parte óssea, depois a gente faz uma sondagem no consultório para ver até onde a gente pode fazer esse corte. Aí a gente marca, eu costumo marcar com uma caneta, né, e depois eu venho com a fibra ótica contornando até onde eu posso cortar, porque eu não posso invadir espaço biológico, eu não posso prejudicar o paciente, eu estou fazendo alguma coisa para beneficiar o paciente. Quem são as pessoas que podem procurar para fazer uma gengivoplastia? Toda a gengivoplastia, igual eu te falei, ela pode ser desde 1 ou 2 elementos até no arco todo, ou de pré a pré. Então, sempre que a pessoa notar que o contorno gengival dela está alterado, ela vem com um contorno e chega em algum lugar que a gengiva está mais baixa, ela pode procurar para ver se o caso dela é de fazer uma plástica gengival, né? Até em casos de pacientes que vão se submeter a fazer geralmente essas lentes de contato hoje em dia, é bom fazer uma avaliação da gengiva antes, mesmo ele não tendo o sorriso gengival, para ver se não está precisando melhorar esse contorno antes de fazer as lentes de contato. Então, a pessoa que tem algum problema na gengiva com relação à estética, ela sabe, porque antes de qualquer outra pessoa perceber, ela é a primeira que percebe. Foi do sorriso, né? Isso. Geralmente incomoda. Então, ela procura para fazer essa avaliação. E mediante a avaliação, se a gente vê que é realmente o caso, a gente procede à gengivoplastia. Tem algumas pessoas que eu vejo procuram o Botox como uma saída, né? Por que o Botox? É porque quando o paciente tem um sorriso gengival, esse sorriso gengival ele faz o quê? Você imagina, quando você vai sorrir, o lábio ele levanta, porque é como se a gengiva estivesse projetando ele para cima.
Junto a isso, tem o fato do freio labial, que eu falei também, que é uma das maiores causas Vamos falar sobre freio labial. Isso, é uma das maiores causas de levantamento do lábio quando a pessoa dá esse sorriso. Um simples lábio, um freio muito inserido, pode causar o sorriso gengival. E às vezes a pessoa não precisa de tirar a gengiva, ela precisa de fazer só a frenectomia. Mas existem casos, principalmente em adultos, que a gente tem muita gengiva e ainda tem o freio também, muito inserido. Então, quando a pessoa vai ao consultório para poder estar fazendo isso, a gente remove a gengiva. Agora, existem casos que o paciente faz a frenectomia, mas ainda assim a musculatura, as bridas musculares, elas estão tão fortes para tentar puxar o lábio para baixo, que quando o paciente sorri, o lábio vai descer demais, então o botox, ou então vai subir demais. Então o botox, ele vai fazer o quê? Ele vai paralisar aquelas bridas ali, aquela região da musculatura, para dar um contorno no sorriso. Por baixo aqui, por dentro do lábio, para dar um contorno no sorriso. Só que a gente sabe que o botox, a cada dia ele está mais temporário, porque o efeito do botox a cada dia diminui mais. Então não é um procedimento definitivo. Se o paciente optar pelo botox... É só o botox, não pode fazer preenchimento, nada disso? Não, se o paciente optar pelo botox para diminuir esse sorriso gengival, ele vai ter que estar fazendo isso sempre. A gengivoplastia não. Se o caso dele for de fazer a gengivoplastia, o sorriso gengival dele acaba, nunca mais ele vai ter esse sorriso gengival. Ele não precisa de botox? Não precisa de botox. O paciente que faz a gengivoplastia, ele vai ter ainda essas bridas fortes. Mas como não tem mais aquele impedimento, nem do freio e nem daquele excesso de gengiva, aos poucos essas bridas vão perdendo força. Você falou sobre frenectomia. O que seria frenectomia? A frenectomia a gente tem dois tipos. A gente tem a frenectomia, a parte quando a gente faz a frenectomia lingual e tem a frenectomia labial. Quando que a gente precisa de fazer essa frenectomia? Normalmente a lingual já é avaliado assim que o bebê nasce, que assim como o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste da orelhinha, né? Hoje em dia, o teste da linguinha também é obrigatório, é disponibilizado pelo SUS nos hospitais desde 2014. Eu ia perguntar justamente isso, como que uma mãe percebe que o neném tem a linguinha presa, porque a maioria, a gente não olha isso, né? Justamente por isso, por essa pesquisa que foi feita, por uma fonoaudióloga, ela estabeleceu um protocolo para exame dessa língua, né, do bebezinho, do recém-nascido, porque eram muitas mães deixando de amamentar, as crianças largando o peito muito cedo, crianças que tinham muito refluxo, crianças com muita cólica, crianças que acabava tendo que fazer complementação com leite, né, artificial, que não da mãe. Então, eu acho que de acordo com essas pesquisas foi se vendo a necessidade de começar a observar a língua também. E o o benefício, né, que a frenectomia vai trazer para ele? No caso do bebê, é para melhorar a amamentação, o desenvolvimento dos arcos, né, o desenvolvimento da musculatura todinha do sistema estomatognático, a respiração, porque a criança vai ter um vedamento labial melhor, porque a mandíbula dela não vai estar tão para trás, tão retruída. No caso do adulto, ele vai ter uma melhora na mastigação, ele vai ficar meio perdido, principalmente o adulto, porque ele acostuma a vida inteira com aquela língua presa. Quando você solta a língua, ele vai ficar o tempo todo, vai morder a língua alguns dias, vai achar que a língua dele está maior, mas é porque... Mas vai melhorar o quê? A mastigação, a respiração. Tem casos de pacientes que roncam, que o ronco diminui muito depois que faz essa frenectomia, porque a mandíbula não fica tão para trás. Então a frenectomia, ela é uma cirurgia também? Também é uma cirurgia que a gente também faz com laser, né? Que aí tem todo o benefício de não ter sangramento nenhum, não tem necessidade de dar ponto, tá? De sutura. A cicatrização é muito mais rápida, porque ele fotobiomodula tanto a cicatrização, quanto a dor, quanto a inflamação. Então não tem necessidade de medicação, nada disso depois. Lara, prazer, obrigada mais uma vez. Vamos combinar aqui, vamos gravá-lo. A gente vai filmar uma dessas cirurgias, procedimento de gengivoplastia. E vamos mostrar aqui no programa. Tá joia. Tá bom? Vamos obrigada. Tá bom?
Ofertas neste mês na Kobe. Nissan Frontier XE modelo 2021 Turbo Diesel 4x4 automática 190 cavalos com parcelas de R$ 1.999 mensais no plano Replay e recompra garantida. Nissan Kicks modelo 2021 com taxa zero em todas as versões. Nissan Kicks SV automático CVT modelo 2021 com parcelas de R$ 999 no plano Replay, recompra garantida e tabela FIP no seu usado. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Problemas físicos muitas vezes podem estar ligados a problemas emocionais. As pessoas várias vezes reclamam de dores musculares, sono, ansiedade, estresse e não se dão conta de que talvez essas dores estejam ligadas às nossas memórias passadas. E aí chega o momento de se tratar. E quem vai explicar pra gente sobre essa nova técnica, que é a microfisioterapia, é uma técnica que foi desenvolvida na França, é a doutora Carla, aqui da clínica Slim Med. Para começar, para quem não entende, o que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que pode ser considerada uma massagem terapêutica. A base da microfisioterapia é o toque afetivo, né? Por isso o toque ele é tão sutil e ele é tão superficial, porque a gente está buscando palpar os receptores da epiderme, que são os receptores de Merkel e os queratinócitos, né? Então, por meio da epiderme, a gente sabe que lá na embriologia, a nossa epiderme ela tem a mesma origem embriológica do nosso sistema nervoso. Então, a gente acessa o sistema nervoso por meio da pele. Então, o que o fisioterapeuta sente, né? Nós temos que usar as duas mãos e nós, quando vamos palpar o tecido, a gente busca um ritmo vital. Por quê? Nossas células, elas têm um ritmo que é próximo do nosso ritmo respiratório. Então, a gente busca identificar uma parada nesse ritmo, onde esteja, digamos assim, a gente chama de uma cicatriz, onde aquele tecido ele não está funcionando de maneira adequada. E para isso vocês têm todo um estudo, todo um mapa, né? Sim, então, às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, aquela menina atende olhando uma apostila? Sim, porque nós seguimos mapas corporais. Então, o Benini e o Grosjean, que são os dois mestres assim, da microfisioterapia, né? A micro foi desenvolvida por eles na França e ela é derivada da osteopatia, né? Então é uma técnica derivada da osteopatia. E eles foram identificando que eles pegavam grupos específicos de pessoas e eles foram percebendo que todas aquelas pessoas que tinham vivenciado uma mesma memória traumática ou uma infecção, elas encontravam bloqueio nos mesmos tecidos. Então eles foram fazendo um mapeamento ao longo desses 20 anos desses pontos e foram registrando em mapas corporais, onde o fisioterapeuta vai buscando palpar e fazer as liberações para estimular a autorregulação daquele tecido. Quando a pessoa pode procurar o tratamento? A pessoa pode procurar o tratamento mesmo sem não estiver sentindo nada. A micro ela vai desde um trabalho preventivo. Por exemplo, hoje, depois que eu já fiz a conclusão do meu tratamento com micro, eu busco, quando eu percebo que eu estou cansada, você vai ficando exausta, você percebe que o seu corpo está pedindo por alguma coisa e você vai olhar, você não tem doença nenhuma, os exames estão todos normais, mas a micro, ela regula o nosso sistema nervoso. Então, por mais que a microfisioterapia seja uma técnica que atua nas emoções, ela não substitui o processo psicoterapêutico. Por quê? Podem andar as duas tem juntas. Que andar, né? Por exemplo, nós temos hábitos que estão com a gente, comportamentos que a gente está ali desenvolvendo aquele comportamento de maneira disfuncional. A micro, ela não, se você tem um problema de trabalho, se você não se relaciona bem com o seu chefe, se você não se relaciona bem com o seu marido, se você não se relaciona bem com seus amigos, você vai ter que mudar o seu comportamento. Então, a psicoterapia, ela vai te auxiliar a se conhecer também e a encontrar ferramentas para te ajudar a corrigir esses comportamentos que estão disfuncionais. As crianças, elas podem fazer também, independente Sim. Independente da idade. E não tem contraindicação. A única contraindicação é a pessoa não querer fazer. Crianças respondem muito bem
A gente geralmente aconselha a mãe também fazer o tratamento, né? Se possível, que toda a família, porque a criança tem muito, até os 7 anos, a criança tem muito do comportamento dos pais, né? De como é aquele ambiente. Acho que isso daria pauta para mais uma entrevista. Verdade. Então, assim, gestantes podem fazer, né? Eu peço para esperar o 2º trimestre, mas para virem. Pacientes em tratamento de quimioterapia, porque elas recebem uma sobrecarga de medicamento. E aí a micro ajuda a diminuir aqueles efeitos colaterais da medicação. Então a micro ela não atua só nas emoções, nas técnicas né, digamos assim, de fundo emocional. A gente vai procurar se essa pessoa passou por uma intoxicação alimentar, ou intoxicação, alergias mesmo com alimentos, ambientes nocivos, exposição à radiação. Gente, eu posso falar porque assim, é fantástico. Eu fiz a minha primeira sessão e foi assim uma coisa maravilhosa, né? É uma sessão de autoconhecimento, né? Aí você saiu uma pessoa renovada. Na primeira, qual o tempo que você indica assim para um tratamento completo? São quanto tempo? Olha, vai depender de cada paciente, porque eu preciso analisar se esse paciente ele está hipersensibilizado, então me requer um pouco mais de cautela com as informações que eu vou buscar. Mas o intervalo mínimo de 30 dias, tá? Eu já não gosto disso. Ela já queria de 15 em 15. O intervalo mínimo de 30 dias. Geralmente, eu concluo o tratamento com 3 a 4 consultas. Digamos assim, que a gente limpa esse corpinho todo, né, das memórias. E depois, uma sessão de manutenção a cada 6 meses, quando a pessoa perceber que precisa. A gente tem aqui assunto para ficar horas aqui conversando, mas infelizmente não tem jeito. Eu acho que existe um certo tabu, né, para falar as pessoas falam que é fraqueza, a pessoa tem vergonha de falar, eu tô indo num psiquiatra, num psicólogo, enfim. Pelo contrário, eu acho que é até a pessoa ser muito forte, né? A pessoa que assume que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, é muito mais fácil, é muito mais bonito, muito mais forte do que a pessoa se esconder atrás de um vitimismo e falar, não, enfim. Uma mensagem e assim, um alerta para as pessoas que estão lá, que querem fazer e estão com esse, sabe, ficam aquela coisa, eu quero, mas eu não vou, eu quero, mas amanhã. Eu falo que hoje eu percebo que as pessoas estão com baixa capacidade de lidar com frustrações. A ansiedade sempre existiu e vai continuar existindo. Existe uma ansiedade que é normal diante de tudo que a gente busca viver, crescer, se relacionar, e existe o transtorno de ansiedade, né? O meu foco maior hoje está em tratar os pacientes com transtorno de ansiedade. E assim, se você tá com dor de cabeça, taquicardia, sudorese, sensação de nó na garganta, diarreias, isso tudo por meio do corpo a gente consegue reequilibrar e você já sai muito melhor na primeira consulta. É instantâneo, porque assim que a gente regula o seu sistema nervoso, você já fica mais calmo, né? E a gente já atua direto na variabilidade da frequência cardíaca. Então você já serena seu cérebro, sua mente. Isso vai te trazer mais tranquilidade e clareza para conseguir dar o próximo passo, né? Às vezes você não está conseguindo ter nem força para poder marcar uma terapia, marcar um médico, dar o seu primeiro passo. Quando o paciente chega para mim, ele chega assim realmente pedindo socorro, e quando a gente faz a consulta ele consegue ver que tem como ele andar com as próprias pernas, que ele não vai precisar de muletas. Obrigada, doutora Carla. Meu bem. Vamos fazer logo a nossa próxima sessão, marcar a semana. Daqui quantos dias? Acho que daqui 15, como é que é? Que dia que você... Esse Deus acho que daqui 15 dias. Esquece que a gente já volta daqui 10 dias. Beijo, amada. Beijo, obrigada. Gratidão. Sofá tá vazio, mas no próximo programa tem mais emoção, tem mais informação e tem mais papo de sofá. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu espero você. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Beijo!